Nós vamos falar hoje sobre este tema, crise. O que fazer em meio ao caos? No dia 31 de dezembro de 2019, a OMS, Organização Mundial da Saúde, emitiu o primeiro alerta do novo coronavírus na cidade de Wuhan, na China. E desde então nós iniciamos o ano em meio às notícias deste surto, que se tornou então em uma epidemia, e agora em uma pandemia, pois se tornou presente em todos os continentes e praticamente em todos os países do mundo. Sem mencionar a epidemia de dengue que atingiu aqui o nosso estado e toda a nossa região. Quantos de nós aqui talvez já fomos contaminados com a dengue, ou conhecemos pessoas muito próximas de nós que foram contaminadas também? E quantas centenas de pessoas ainda estão sendo contaminadas com a dengue? Nós iniciamos este ano de 2020 também em meio aos conflitos de guerra entre os Estados Unidos e o Irã, doenças, sofrimentos, mortes. O pânico tem afetado todas as bolsas de valores mundiais, o dólar trabalhando acima dos R$5, quebrando recordes e mais recordes, dezenas e mais dezenas de países em quarentena, populações trancadas dentro de suas casas sem poder sair. E sabe, meus irmãos, no meio de tudo isso, as fake news parecem alarmar ainda mais a sociedade. O medo, o desespero, a angústia, a ansiedade têm sido vistos nas autoridades, mas também na população de uma forma geral. Ao andar na rua, ao escutar os noticiários, a sensação é que nós estamos vivendo quase que um momento apocalíptico. E então, em meio a todo este caos que o mundo está vivendo, surge a pergunta: o que fazer? O que fazer em meio ao caos? Em meio aos dias de crise? Esse mesmo sentimento de desesperança, de medo, também veio ao povo de Judá sob o reinado do rei Josafá. Exércitos inimigos haviam declarado guerra contra Judá e eles estavam marchando a todo vapor na direção deles. Era questão de horas para que todo o povo de Judá fosse dizimado pelos exércitos adversários. E diante desse cenário de caos, o rei Josafá sentia-se perdido e claramente não sabia o que fazer. Mas no meio desta crise toda, ele fez uma oração a Deus. E através dessa oração, Deus mostrou a ele exatamente o que ele precisava fazer. Deus mostrou a ele como ele deveria se comportar em meio ao caos. Então eu quero ler com os irmãos nessa noite o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 12 até o 17, e quero refletir juntos com os irmãos sobre o que é que nós podemos extrair desta história, desta passagem. Vamos ler juntos a partir do versículo 12. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel. E ele disse: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Neste texto nós vemos pelo menos 3 coisas que nós, como igreja de Jesus, devemos fazer quando não sabemos o que fazer em meio ao caos. E, em primeiro lugar, em meio ao caos, coloque sua esperança em Deus. Coloque toda a sua confiança em Deus. Sabe aquele momento em que nós vemos o gigante se aproximando? Nós vemos que o problema é grande demais e parece que vai dar tudo errado.
O nosso inimigo, ele vem para nos destruir, e então o medo chega. Nos sentimos sem forças e não sabemos o que fazer. Olhe para esse momento que nós estamos vivendo na nossa vida, meus irmãos, um momento histórico, mas um momento de pânico, de medo, de desespero por todos os lados. O comércio fechando, escolas sendo paralisadas, as igrejas sendo obrigadas a fecharem as suas portas. Quanta tristeza em nossos corações, meus irmãos, ao vermos tantas pessoas sofrendo, morrendo, pessoas enfermas. A grande preocupação no nosso coração com os nossos idosos. Meus irmãos, era assim que o rei Josafá também estava se sentindo. Exércitos maiores do que o dele estavam vindo depressa para o destruir. A notícia era terrível a todos. Não havia esperança de salvação, mas quando ele estava passando por tudo isso, ele sabia que ele podia colocar a sua esperança em Deus, e é isso que o manteve em meio ao caos. Veja só o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, vamos ler mais uma vez este versículo. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar, não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Perceba que o rei Josafá, ele coloca a sua confiança totalmente em Deus. Ele sabia que o socorro que ele tanto precisava vinha do Senhor. E nós, como igreja de Jesus, precisamos nos levantar também em meio a este cenário de caos que estamos vivendo. E precisamos nos lembrar que mesmo que tudo esteja desmoronando ao nosso redor, a nossa vida está guardada na palma das mãos do Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra e de todo o universo. E Ele cuida de nós. Nós estamos seguros, meus irmãos. É verdade, nós não temos forças para lutar contra este vírus, nós não temos forças para lutar contra a dengue e contra toda a crise econômica mundial. É verdade, nós não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem do nosso Deus, porque Ele sim é bom e fiel para cumprir tudo o que Ele nos prometeu até aquele dia. E aqui eu preciso perguntar a cada um de nós nessa noite: como é que você está lidando com esse momento que nós estamos vivendo? Como é que você tem lidado com os momentos de caos que têm chegado na sua vida? Você tem agido de forma precipitada? Será que você tem seguido as tuas emoções, agido por impulso, agindo a partir do medo, do desespero? Ou você tem se lembrado, meu irmão, porque eu preciso aqui dizer isso a você, será que você tem se lembrado que Deus permanece no mesmo lugar, sentado no trono soberano de todo o universo, orquestrando as circunstâncias e cuidando de cada um de nós? Será que você está se lembrando disso? Por isso, reconheça sim que você está preocupado, não tem nada de errado com isso. Reconheça sim que você talvez esteja sentindo até medo, não tem problema, meu irmão, Deus entende. Mas em nome de Jesus, coloque a sua esperança naquele que é competente para gerar dentro do teu coração a paz que excede todo o entendimento. Fale com Deus, lance a sua ansiedade sobre Ele. Tempos de crise são a maior oportunidade que nós temos para buscarmos a Deus. Crise é oportunidade de arrependimento e de quebrantamento. Crise é oportunidade de transformações de vida. Por isso, volte-se para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, entregue-se a Ele, coloque a sua esperança em Deus e creia, meus irmãos, porque se aparentemente está dando tudo errado, Ele ainda tem a força, Ele ainda tem o controle das nossas vidas nas suas mãos, e Ele está cuidando de tudo. Coloque a sua esperança no Senhor. Em segundo lugar, em meio ao caos, lembre-se de quem é a batalha. Lembre-se de quem é a batalha. Uma das coisas que mais nos desgastam na vida é quando nós lutamos batalhas que não são nossas. Quando nós lutamos batalhas que Deus não nos mandou batalhar. Deus não mandou você batalhar contra pessoas. Quando você faz isso, você se desgasta. Você perde o seu tempo, você se exaure.
Deus não mandou você batalhar para ser aceito por Ele, porque você já foi aceito por Ele. Então, quando você faz isso, você vive uma vida sobrecarregada, uma vida cansativa. Deus não mandou você batalhar para ser feliz. Esse é um grande engano, essa é uma grande mentira. Em Jesus você já tem toda a felicidade. Sempre quando nós vivemos tentando ser felizes, nós nos frustramos, nós nos cansamos. Quando nós tentamos modificar aquilo que não depende de nós, nós perdemos tempo e saúde emocional. Deus não nos chamou para lutarmos a batalha do desespero. Deus não nos chamou para lutarmos a batalha da ansiedade em meio ao caos. Deus nos chamou, meus irmãos, para nós descansarmos nele como filhos amados, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às calamidades. Deus nos chamou para confiarmos e permanecermos motivados, haja o que houver. Veja só o que está escrito em 2 Crônicas 20, agora nos versos 13 ao 15. O texto diz: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel. Ele disse: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Antes o rei Josafá, ele estava desesperado, ele estava morrendo de medo, desanimado, considerando inclusive a desistência, considerando o tamanho de todo aquele exército que estava vindo para o destruir. Mas então Deus usa Jaaziel para lembrar o rei e todo o povo de que a batalha não era deles, mas sim do Senhor dos exércitos. Quando não sabemos o que fazer e nos esquecemos que as batalhas impossíveis das nossas vidas são do Senhor, nós nos cansamos e ficamos em pânico. Mas quando, meus irmãos, nós nos lembramos que a batalha pertence a Ele e Ele já nos deu a vitória, nós somos então encorajados. E hoje aqui nessa noite, o Senhor Todo-Poderoso, Ele diz à sua igreja: não tenha medo, igreja missionária, não fiquem desanimados por causa dessas epidemias e de toda essa crise, pois a batalha não é sua, mas minha, diz o Senhor. Nós não temos competência nenhuma para batalhar a batalha que o Todo-Poderoso pode batalhar. Nós não podemos, meus irmãos, mas o nosso Deus pode. Nós não temos força, meus irmãos, mas Ele sempre tem toda a força. E se Ele é por nós, quem e o que será contra nós? Nada e ninguém. Qual é a batalha, meu irmão, que você precisa enfrentar hoje? Será que essa batalha ela é sua ou essa batalha é de Deus? É você quem tem que resolver isso? Ou é um problema de uma outra pessoa? De quem é essa batalha? Por isso, quando chegar uma batalha sobre a sua vida, seja ela qual for, quando você se vê diante de uma situação maior do que você mesmo, lembre-se de quem que é essa batalha. Se a batalha é de Deus, então se aquiete, descansa, confia, deixa com Ele. Se a batalha é sua, então saiba que Ele vai te dar toda a força que você precisa para batalhar essa batalha. Se a batalha é de uma outra pessoa, então coloque-se no seu lugar. Lembrar que a batalha espiritual que nós estamos enfrentando é de Deus, meus irmãos. Nos alivia e nos possibilita focar em nós, em nos mantermos firmes e armados para resistir o mal. Por isso, quando você não souber o que fazer em meio ao caos, lembre-se de quem é a batalha e saiba que essa batalha que estamos vivenciando pertence ao Senhor. Deixa com Ele, meu irmão. Descanse em Deus. E por fim, em terceiro lugar, em meio ao caos, mantenha a atitude de fé. Mantenha a atitude de fé. Sabe de uma coisa? Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível viver as grandes coisas que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Sem fé nós não podemos ouvir a resposta de Deus através das nossas orações.
Sem fé nós não podemos ouvir a resposta de Deus através do pacto de oração. Sem fé nós realmente não sabemos o que fazer. E é por isso que, independente de qual seja a situação da sua vida ou o cenário à sua volta, quando você não souber o que fazer, meu irmão, sempre mantenha uma atitude de fé. Foi assim que Deus alertou o rei Josafá e o povo de Israel diante daquela terrível situação que eles se encontravam. Veja só o que está escrito em 2 Crônicas 20, versos 16 e 17. O texto diz: amanhã marchem contra eles. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Tome sua posição, fique firme, resista, por mais que a batalha não seja nossa, e por mais que o texto está nos dizendo que nós devemos ficar parados, vendo o livramento do Senhor, o texto diz que nós devemos manter uma atitude de fé, meus irmãos. O versículo 17 diz: tomem suas posições, postura. Tomar a sua posição na batalha é manter uma atitude de fé, de que a sua esperança está em Deus e que por isso a batalha que é dele já está ganha em nome de Jesus, e então podemos assistir de camarote o agir do nosso Deus em nosso favor. Ele está conosco. Tenha coragem, ânimo. Deus não está dizendo para você fugir, Deus não está dizendo para você desistir. Ele não diz: salve-se quem puder, esconda-se, fuja. Não, ele diz o mesmo que está dizendo a cada um de nós aqui nessa noite: mantenha a sua posição, mantenha a sua fé inabalável em mim e veja o livramento que eu darei a cada um de vocês, meus irmãos. Veja o que Deus está dizendo. Diante de tudo isso, qual tem sido a sua atitude diante dos problemas na sua vida? Qual tem sido a sua postura frente às lutas que você está enfrentando hoje? Será que é uma postura negativa? Será que é uma postura de desistência, de pessimismo, que vai dar tudo errado, tragédia atrás de tragédia, desgraça atrás de desgraça? Ou será que você tem mantido sim uma atitude de confiança e de vitória? Se a sua postura já é uma postura negativa, metade da sua batalha já foi perdida. Mas se você tem mantido uma atitude de fé, a vitória é só questão de tempo, meus irmãos. Por isso, mantenha uma atitude de fé. Olhe para a vida, olhe para essas circunstâncias todas que estamos vivendo através de uma perspectiva de fé. Olhe através da fé. Não é na sua força, é na força de Deus. As batalhas começaram e você talvez não sabe o que fazer, é verdade, mas Deus sabe o que fazer. Ele luta por você e te dá a vitória nas mãos. Lembre-se que Ele é poderoso, a batalha é dele, Ele é com você. Por isso, alimente no seu coração uma atitude vitoriosa, independente do que você esteja enfrentando. Em meio a todo esse cenário, meus irmãos, que nós estamos enfrentando, nesse momento meu coração se entristece. Eu fico muito triste, mas não por causa do caos, mas porque nós não vamos poder continuar nos reunindo aqui como igreja, no ajuntamento do povo. Você pode ter certeza, isso tem entristecido muito o coração dos seus pastores, em especial o coração do pastor Jacó, que está muito abatido com essa situação de nós não podemos nos reunir. Nós amamos estar com os irmãos. É verdade que a igreja somos nós, mas o templo é o local onde nós nos encontramos, onde nós festejamos, onde nós rimos e choramos juntos. Meu coração também dói por dentro de pensar que por um pouco de tempo nós não estaremos juntos presencialmente. E em meio a todo este caos, o meu coração também se entristece por ver pessoas que estão enfermas, pessoas próximas a nós, mesmo pessoas que nós nem conhecemos, mas que estão sofrendo, padecendo, morrendo, enfrentando privações. E mais ainda, meus irmãos, o meu coração também se entristece pelo seguinte motivo: nós não temos visto a igreja tão desesperada,
tão angustiada como nós temos visto nos dias de hoje, só que em relação ao pecado. Isso gera uma grande preocupação e muita tristeza nos nossos corações. Nós deveríamos nos desesperar, nós deveríamos derramar lágrimas de angústia e desespero por todas as pessoas que estão morrendo todos os dias e indo ao inferno, sem conhecer a salvação em Jesus. Isso sim deveria ser um motivo, meus irmãos, para a igreja de Jesus chorar e prantear desesperadamente. Tempos de crise, meu irmão, não é tempo para a igreja ficar desesperada. Tempo de crise é tempo de avivamento do Senhor sobre a sua igreja. Por isso clame por esse avivamento sobre a sua vida. Clame por esse avivamento sobre todas as pessoas que você conhece, que ainda não conhecem a Jesus. Essa é nossa responsabilidade. Mas em meio a todo este caos, o meu coração também descansa em paz e se transborda de confiança, porque eu decidi colocar toda a minha esperança em Deus. Eu decidi que eu não vou batalhar uma luta que não é minha, mas eu vou sim manter uma atitude de fé, pronto para a batalha, pois é Ele quem nos sustenta e não os nossos esforços. Não vai faltar nada daquilo que nós realmente precisamos, porque o Senhor é o nosso pastor. E meus irmãos, haja o que houver, eu vou permanecer firme e eu motivo você a fazer o mesmo. Nós somos a igreja e as portas do inferno jamais vão prevalecer contra nós, jamais. O poder do Espírito Santo está sobre as nossas vidas, por isso tome posse. Você já tem tudo o que você precisa para vencer essa crise e todo este caos, porque nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, nenhuma peste nos alcançará. Creia, creia, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, em nome do Senhor, quais são as batalhas que têm chegado diante de você? Quais são? Quais são os exércitos que têm te cercado e te amedrontado? O que é que tem feito você pensar em desistir? O que fazer em meio ao caos, meu irmão e minha irmã? Em nome de Jesus, diga não à voz da incredulidade, diga não à voz da desistência, mas decida nessa noite colocar a sua esperança em Deus. Decida nessa noite lembrar-se de quem é a batalha. Decida nessa noite manter uma atitude de fé, e você pode ter certeza que mesmo sem saber todos os detalhes, Deus vai nos dar toda a força necessária para enfrentarmos qualquer situação. Creia nisso, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar juntos a Deus. Senhor Jesus, nós estamos confiando nesta palavra, Senhor. Nós estamos confiando que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem e o que será contra nós? Nós estamos totalmente dependentes de Ti. O nosso coração, ó Deus, está descansado, em paz, confiante que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Jesus, fortifica este que está desanimado, cuida deste que está, ó Deus, desanimado, pensando em desistir. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, repreende toda essa epidemia, repreende toda a enfermidade, todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Aviva-nos, ó Deus, aumenta a nossa fé e gera em nós, ó Deus, ainda mais desejo pela Tua palavra, pela Tua presença. Nós cremos, ó Deus, que mesmo em meio ao mal, que mesmo em meio às adversidades, às ondas, às tempestades, o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso amigo, e nós não temeremos mal algum, porque o Senhor cuida de nós. Missionária Central de Maringá.